Saudações, viajantes! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Jogando RPG. Hoje vamos tentar entender o que é necessário para que os jogadores e os narradores se encontrem e construam uma história juntos, e possam ter seus personagens, criar sua aventura e avançar nela, tornando-se assim o que todos sempre sonharam: jogadores de RPG. Excelsior! Vamos então para um passo a passo do que você precisa fazer para preparar a sua primeira aventura de RPG. I'm going on an adventure! Você primeiro precisa conseguir um grupo de RPG e definir quem vai ser o narrador e quem vão ser os jogadores. All in favor of a game of Dungeons and Dragons tomorrow night? Aye! Então reúna seus amigos, ligue para eles, ative-os no Discord e vamos lá. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, por estar tão afim de pesquisar sobre RPG e aprender mais a jogar, vai acabar sendo como eu, o narrador das histórias. A pessoa que vai estar ali mobilizando o seu grupo para jogar e incentivando outras pessoas a construir aventuras incríveis com você. No entanto, se você for mais o tipo que quer ser jogador, esse vídeo também vai te ajudar, porque vai te ajudar a entender quais são todas as nuances que um RPG pode ter para que você, como jogador, possa contribuir com a mesa da melhor forma possível e transformar aquela experiência de RPG numa experiência gostosa não só para você, como para todos os outros da sua mesa. A partir daí, vocês precisam definir o tom, o tema que vocês vão usar na aventura. Se vocês vão ou não usar um sistema de regras, qual vocês vão usar, e a partir daí vocês precisam, os jogadores, criar os personagens e o narrador criar a aventura. Antes daquela aventura começar, é importante que eles tenham apresentado seus personagens pro narrador. Greetings, I am Fibrosis the Ranger. I'm a Crouton, the half-orc druid. Oh, Crouton. Hector the Well-Endowed? É importante que o narrador, caso seja necessário, auxilie os jogadores na construção dos personagens. Depois que vocês tiverem isso montado, vocês vão começar a marcar as sessões de jogo de vocês, que pode ser um jogo que vai durar uma sessão só, como é o caso de uma one-shot, ou uma aventura maior, que pode se tornar uma campanha um dia, quem sabe, onde vocês vão ter mais de um encontro. Cada encontro de RPG é chamado de sessão. Então, em cada sessão, vocês vão se encontrar e jogar uma parte da aventura que vocês planejaram. E a partir daí, vocês vão ter um grupo de aventura pronto. Let's begin. A blood-orange sunrise crests the peaks of Rage Mountain as the eight of you arrive at the troubled realm of Gallandor. É bom que vocês conversem sobre como a aventura vai ser antes de vocês começarem a construir essas coisas, para que os jogadores eles tenham o que fazer na aventura e para que a aventura tenha a ver com o que os personagens dos jogadores são. A mysterious black tower where, rumor has it, an evil necromancer dwells. Praticamente todo filme ou livro, toda narrativa pode ser transformada num RPG, se for bem construída. E isso, inclusive, é uma sugestão. Quando você usa um sistema de RPG, existem aventuras prontas. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas se você não tem nenhuma aventura pronta, ou se você não tem nenhum sistema para seguir, você pode simplesmente pegar o seu livro, filme, série, anime favorito e construir aquilo numa aventura de RPG para você e os seus amigos jogarem. E vocês podem começar assim. Ou se você gosta de criar histórias, você pode pegar uma história sua e apresentar para seus amigos e perguntar se eles estão a fim de jogar uma aventura naquele universo. Your goal: reach the top of the tower and destroy the necromancer, freeing the realm from his evil magic. Mas, o mais importante do RPG não é a narrativa. Por mais que ele seja um jogo narrativo, com várias características narrativas, o objetivo principal dele é a diversão. Então, se você é o narrador, não adianta você tentar criar uma história foda, onde os personagens apenas assistam a história incrível que você criou na sua cabeça. That's just what I love about role-playing games is being told exactly what to do. Existe uma palavra muito importante pro RPG, que é a agência. A capacidade dos jogadores de agir com os seus personagens. Isso é fundamental para que o jogo seja divertido para todo mundo. E você, como narrador, precisa garantir que os seus jogadores tenham esse direito de fazer com os seus personagens o que eles quiserem fazer com os seus personagens, e não o que você quiser que eles façam para o bem da sua história. Não é a sua história. A história é coletiva. Se você é um jogador e conhece um narrador que faz isso, é importante que você converse com ele sobre o quão importante para você é ter o direito de escolher o que o seu personagem faz. Isso faz com que o jogo seja entediante se as escolhas são feitas por você. Porque o seu papel num RPG é justamente interpretar da melhor forma possível o seu personagem e fazer daquela história uma história incrível a partir das suas decisões também. E é por isso que esse jogo é um jogo de construção coletiva de histórias. Então, ao narrar uma cena, você nunca deve narrar o que os jogadores fazem. Sempre pergunte a eles o que eles querem fazer.
What would you guys like to do? We should cross the bridge and head for the Black Tower. Huzzah! Yeah, I don't know if I'm gonna head across the bridge, actually. Costuma ser muito mais trabalhoso ser narrador do que ser jogador, porque o narrador acaba sendo responsável por um trabalho de gerenciamento muito maior. E se você gosta dessas coisas ou tá disposto a fazer isso pra construir um grupo de RPG, cara, te dou toda a força e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo que eu vou estar muito feliz em te ajudar a resolver os seus problemas. If I walk too far south, do I fall off your graph paper there? You can head south. I've generated some details about the surrounding area. Conforme os personagens viajam de um lugar para outro, ou os dias se passam, o narrador fica responsável por narrar o que acontece e os jogadores narram então o que eles estão fazendo nessa cena que o narrador propõe. You've tracked the hobgoblins to this shack. One guard hobguards the door. That's what they call guarding. Go! Sniper arrow on the guard. It strikes true, the guard drops. I move to the doorway, detect traps. None detected. O narrador vai interpretar todos os personagens que não forem os jogadores. The Dark Lord will kill you all. Wait, these things can talk? Então, se eles tiverem que falar com um contratante, o narrador vai interpretar esse contratante e explicar para eles as necessidades da aventura. Se tiver um vilão, o narrador vai interpretar esse vilão. É interessante que os jogadores já pensem em relações prévias entre os seus personagens para que seja mais fácil eles entrarem na aventura. I'm who Hickey was, Sir Riggs Die Hard. I am Joseph Gordon, son of Riggs. Do contrário, no início da aventura vai ser necessário o narrador criar ganchos de personagem. Ganchos que levem esses personagens para a aventura. De alguma forma, o narrador precisa apresentar a aventura aos personagens. E isso pode ser através de um mural de avisos na taverna, através de uma chamada de rádio. Isso pode ser porque os jogadores já tinham definido que seus personagens faziam parte de um grupo, talvez um grupo militar, ou uma guilda de aventureiros, ou qualquer outra coisa que faça sentido para a aventura, para que eles tenham a responsabilidade de ir resolver o problema que é apresentado pelo narrador. Os problemas que você pode estar tentando resolver são os mais diversos, como proteger uma caravana numa viagem de uma cidade para outra, com um dragão que está tentando dominar uma cidade, ou com um senhor das trevas que está tentando dominar o universo, ou simplesmente com um grupo de bandidos no bosque. Mas isso também não precisa ser medieval. Isso pode ser hoje em dia. Você pode estar tentando construir um império de mafiosos no século XX, ou então tentando coordenar um assalto ao Banco Central, ou então tentando investigar e prender os assaltantes que roubaram o Banco Central. Você pode estar vivendo desde uma aventura no folclore brasileiro até na mitologia nórdica. Você pode criar histórias de romance, de aventura, de ação, de comédia, coisas muito épicas ou então muito mundanas. O RPG te permite criar qualquer coisa. Problemas, conflitos. Os conflitos movem a história. Os jogadores podem propor cenas também, com um aval do narrador. E juntos, vocês vão entendendo a história. Tristram's Flesh of Fire spell has caught the bridge on fire. The rope supports in the middle snap, causing the bridge to twist. I'm rolling dexterity checks to see if you all hold on. O RPG ele é dividido em dois momentos principais. O de planejamento e o de jogo. Então, sempre que você vai jogar um RPG, você precisa planejar o que você vai jogar. É claro que o nível de planejamento e o nível de detalhamento do seu planejamento vai ser de acordo com o seu interesse em planejar e o seu conhecimento e a sua experiência também. Você, como narrador, com o tempo vai entender o que funciona e o que não funciona pra você e pro grupo de pessoas que você tá narrando. You think it might be possible you miscalculated the strength of the bridge? Good point. It would have been constructed in the Third Age by goblins, and they used primitive iron anchors. Tem gente que gosta de planejar tintim por tintim cada aventura, o conteúdo de cada baú, as falas que alguns personagens vão ter com os jogadores, enquanto tem pessoas que preferem improvisar. E, no fim das contas, sempre vai acabar existindo um equilíbrio, porque você não tem como prever tudo o que vai acontecer. Jeff, Hickey, Annie, and Shirley, you've been washed on the left fork of the Skull River, the others to the right. Os jogadores, se você der agência pra eles, a chance deles te surpreenderem é enorme. E você vai ter que ter planejado alguma forma de lidar com isso. E ter planejado não significa que você vai ter que prever todas as possibilidades. Significa que se você tiver estruturado bem aonde você quer chegar, os personagens secundários que vão estar nas suas aventuras, os cenários que você vai usar, você consegue interpretar baseado nisso. Além disso, anotações. De uma sessão para outra é muito importante que você anote as principais coisas que tiverem acontecido, para que você nunca esqueça essas coisas e possa recuperar elas lá na frente, dando uma sequência e
uma coesão para sua história. Toda boa história, ela em geral acontece justamente por conta dos problemas que ela carrega com ela, por conta das emoções que ela carrega com ela. Só que a proposta do RPG e as mecânicas do RPG são justamente que você pode resolver esses problemas de qualquer forma. O RPG, ele tenta ser um jogo de simulação de vida real, onde as possibilidades são tantas quanto as possibilidades da própria vida. Ele não tem apenas um conjunto de regras, como num jogo de videogame, onde as coisas precisam respeitar a programação. Hey! Watch! Something going on? Need something? No RPG, as coisas apenas precisam respeitar as leis daquele universo. Se fosse um mundo real, precisaria respeitar as leis da física. Então você não conseguiria resolver problemas voando por aí. Mas se fosse um jogo de super-heróis, onde você pudesse ter os poderes do super-homem, ou se fosse um jogo de magia, onde você pudesse efetivamente voar com asas ou com o controle do vento, aí você poderia resolver os problemas voando. E tudo isso tem a ver com a decisão que você e o seu grupo tomam ao criar a narrativa de vocês, de acordo com os personagens que vocês criam, com o tom que vocês querem criar para a história, com o cenário que vocês desenvolveram e tudo mais. Listen to me, young man. I've punched about 1,000 hearts in my life. I never missed. Have you ever been a 3-foot-tall halfling running through 2-foot-high vines trying to punch a 7-foot monster? E embora o RPG não seja exatamente uma ferramenta narrativa, mas sim um jogo que usa mecânicas narrativas na sua composição, ele tem várias características da teoria narrativa, efetivamente. O RPG, ele tem um tom, ele tem uma temática, ele tem uma estrutura narrativa com início, meio e fim, ele tem um ritmo, ele tem as cenas, que são as subdivisões dos acontecimentos maiores, eles têm aventuras, plots, cliffhangers, muitas das ferramentas narrativas que são usadas em filmes, séries, livros, animes, podem ser usadas também no RPG, se forem usadas com consciência, para aprimorar a experiência tanto dos jogadores como dos narradores. Tanto na criação das histórias e na preparação da aventura por parte do narrador, como também para o aproveitamento e para a diversão dos jogadores durante as sessões. Existe uma teoria literária que fala justamente que tudo que existe é composto por versões menores do que ela é. Everything small is just a small version of something big. I understand everything! Então, significa que uma campanha é a mesma coisa que uma aventura, que é a mesma coisa que um one-shot, que no fim das contas é a mesma coisa que uma cena deveria ser. Vamos supor que a cena é a menor unidade de medida para uma aventura de RPG. É numa cena que o narrador vai propor um problema, os jogadores vão tentar resolver esse problema, vão se deparar com os desafios dessa resolução e vão encontrar uma solução. Cada cena, idealmente, precisa ter um problema ou algum tipo de conflito para os jogadores tentarem resolver. Isso vai dar a sensação para eles de que a história está avançando e de que eles estão tendo agência nas decisões do que está acontecendo ao redor deles. Uma sessão de RPG compõe um dia de jogo. E em um dia de jogo, a ideia é que você pense no início, no meio e no fim para aquele dia também. Não que isso seja absolutamente necessário, mas é muito útil e te ajuda a encadear as ideias da história. Você como narrador te ajuda a entender e você como jogador te ajuda também a se lembrar do que aconteceu. Quando vocês param no momento chave, é mais fácil lembrar onde vocês pararam e como retomar aquele tom e aquela energia que vocês tinham deixado naquele momento, quando vocês pararam na última sessão. Idealmente, você pode também organizar as suas sessões como se fossem capítulos, onde tivesse um problema maior que percorresse determinadas cenas até uma resolução, que levaria os jogadores para o próximo capítulo. Assim como uma aventura é a resolução de um problema que percorre várias sessões num arco de acontecimentos, onde você resolve aquele problema inicial. Uma cena pode ser simplesmente: nós precisamos sair dessa sala e passar por esse corredor cheio de armadilhas. Como nós faremos isso? E então, você tem a apresentação do desafio, uma sala com armadilhas. Você tem os jogadores tentando pensar em como eles vão fazer isso. O mago pode tentar destruir algumas delas, ou controlar algumas que sejam mágicas, enquanto o ladino tenta desarmar algumas armadilhas, ou o guerreiro tenta simplesmente quebrar algumas delas com o seu machado. Uma sessão, ela pode ser o dia onde os jogadores entraram naquela masmorra e tentaram encontrar o vilão. Aquela sessão pode começar com eles chegando na masmorra, resolvendo vários conflitos em várias cenas dentro daquela masmorra e terminar com um encontro final com o vilão que estava habitando aquele covil. Uma aventura pode ser justamente desde que eles chegaram na cidade e ficaram sabendo sobre o vilão e tiveram que investigar onde esse vilão estava e descobrem onde é a sua masmorra e o seu covil e vão até lá e enfrentam ele e descobrem que ele estava trabalhando para um dragão
e esse dragão, então, é o grande vilão da aventura. E numa campanha, então eles chegam lá, descobrem isso sobre o vilão, derrotam o vilão, descobrem sobre o dragão e descobrem que isso faz parte de um encadeamento dos deuses para uma questão de ressurreição de dragões. Enfim, repara que todas essas coisas são um problema que os jogadores têm que resolver. Em pequenos pedaços, quando são cenas, em pedaços um pouco maiores, quando são sessões, em pedaços mais robustos e coesos, quando são aventuras, e em vários grandes pedaços, quando é uma campanha. E é assim que as aventuras de RPG se organizam. Você pode dar o nome que você quiser para esses pedaços, mas quase todos os sistemas de RPG e quase todas as pessoas que jogam RPG usam essa nomenclatura. Então é importante que vocês saibam que ela existe. Isso é o básico para se jogar RPG. Tudo que tem a ver com dados, fichas e etc, eu vou deixar de lado por enquanto, porque isso vai estar no nosso próximo vídeo sobre sistemas. E é isso, galera. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre como criar sua primeira aventura, deixa nos comentários aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em ajudar todos e todas vocês. O próximo vídeo vai ser sobre sistemas, para que usá-los e como eles funcionam. Se você não tiver um grupo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem alguns links pro meu canal do Discord, onde a gente tá começando uma comunidade lá para organizar RPGs, mas também tô botando da comunidade Mestre dos Magos, uma comunidade enorme no Discord, onde eles organizam sempre aventuras para iniciantes e veteranos de RPG, e tem sempre mesas abertas lá onde você pode se inscrever e aprender sistemas novos. Esse grupo também é muito maneiro pra quem curte RPG. Pra quem não sabe, eu também streamo na Twitch, então aparece lá também se vocês gostarem do conteúdo e quiserem conhecer mais. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver curtido esse conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos que estão querendo começar a jogar RPG também. Isso ajuda muito o canal. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenha gostado e até a próxima.